Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma conferência no âmbito dos Prémios do Imobiliário, uma iniciativa do Expresso e da SIC Notícias que já vai na quinta edição e que este ano volta a premiar o que melhor se fez no setor, numa cerimónia que decorre em outubro, desta vez em Guimarães. Hoje voltamos a falar de habitação, numa altura em que todos sabemos que Portugal atravessa uma crise habitacional cada vez mais acentuada e pressionada, quer pelo aumento generalizado dos preços, quer pela trajetória de aumento das taxas de juros que pesam cada vez mais no orçamento das famílias que têm crédito bancário. Para tentar responder a este problema, o Governo lançou um pacote de medidas designado Mais Habitação, mas as propostas apresentadas, para além de não terem efeitos no imediato, mereceram também a desconfiança por parte da maior parte dos intervenientes no mercado imobiliário. É sobre isso que falamos nesta conferência, que está a ser transmitida no Facebook do Expresso. E antes de passarmos ao debate, passo a palavra a Pedro Fugas, tax partner da consultora EY, que nos vai dar uma perspectiva fiscal sobre o programa do Governo. Bem-vindo. Muito bom dia. Antes de fazer uma apresentação mais factual sobre o programa Mais Habitação, eu gostava apenas de tecer duas notas prévias relativamente ao programa que foi apresentado sob a forma da proposta de lei. Em primeiro lugar, fazer aqui um balanço desta proposta de lei face àquilo que foi a proposta original apresentada pelo Governo em março de 2023. Esse balanço pode ser que de alguma forma é positivo, porque houve de alguma forma um recuo por parte do Governo em algumas medidas mais polémicas, e falo aqui, por exemplo, da revogação dos vistos gold, que vai avançar, mas pelo menos a retroatividade da aplicação desta revogação caiu, o Governo deixou cair, e se levantaram, obviamente, imensos problemas constitucionais e por aí fora. E também um outro ponto que tem a ver com a taxa aplicável à contribuição extraordinária do alojamento local, que inicialmente estava prevista para ser de 35% e agora baixou para 20%. Portanto, esta é a minha primeira nota prévia. Uma segunda nota prévia, também, antes de avançar, prende-se com o facto do impacto que este programa tem para os proprietários, para os investidores e para os promotores imobiliários em geral. Dar aqui uma nota que estas constantes alterações aos regimes fiscais e também uma constante renovação ou eliminação de incentivos fiscais pode trazer aqui uma mensagem de instabilidade, o que por si traz uma mensagem também de desconfiança para o setor imobiliário. E já se começa a sentir, de facto, alguma estagnação, alguma apreensão por parte dos investidores relativamente àquilo que vão ser os futuros investimentos imobiliários em Portugal. Passando então agora para o pacote Mais Habitação propriamente dito, eu ia fazer a minha apresentação aqui em três grandes grupos. Primeiro, as 6 grandes medidas positivas, porque há 6 grandes medidas que entendemos que são positivas, 6 que entendemos que são negativas e depois 6 medidas que entendemos que estão em falta neste programa e que poderiam ter sido aqui incluídas. Começando então pelas medidas positivas. A primeira, e a mais emblemática, prende-se com a redução da taxa autónoma de IRS aplicável aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento de habitação, que desce de 28% para 25%. Relativamente aos contratos, aos rendimentos prediais de contratos de arrendamento não habitacionais, a taxa mantém-se autónoma nos 28%. Também uma medida muito importante aqui, prende-se com o facto de haver uma redução muito significativa desta taxa autónoma para contratos de arrendamento habitacionais que sejam de longa duração. Ou seja, os contratos que tenham um prazo igual ou superior a 5 anos, mas inferior a 10 anos, a taxa é reduzida dos atuais 23% para 15%. Os contratos com um período igual ou superior a 10 anos, mas inferior a 20 anos, a taxa desce dos atuais 14% para 10%. E os contratos de arrendamento com prazo igual ou superior a 20 anos. Então a taxa é reduzida dos atuais 10% para 5%. Então temos aqui uma alteração muito significativa e que entendemos que pode melhorar bastante a disponibilidade de habitação para arrendamento. Um segundo... Eu peço desculpa, eu esqueci-me por os slides. Uma segunda medida também positiva é a suspensão da contagem do prazo para reinvestimento do valor de realização da alienação da habitação própria e permanente. Só colocando aqui em contexto, sempre que um sujeito passivo aliena a sua habitação própria e permanente, a mais-valia que realiza pode ser isenta de tributação se o valor de realização do produto à venda for aplicado na compra de outro imóvel para a habitação própria e permanente.
Para isso é necessário que esse reinvestimento ocorra dentro de um determinado prazo, 2 anos antes da alienação do imóvel ou nos 3 anos subsequentes à alienação do imóvel que se requer a isenção. Ora, é aqui que o Governo também trouxe aqui uma boa medida, que é a suspensão por um prazo de 2 anos da contagem deste prazo, com efeitos a 1 de janeiro de 2020. Também de salutar esta medida. Uma terceira medida positiva é a isenção de IRS e de IRC relativamente à alienação de imóveis habitacionais ao Estado, às autarquias locais e às regiões autónomas. Portanto, há uma isenção de IRS e de IRC na alienação destes imóveis. Temos aqui alguma dúvida da sua aplicabilidade prática desta medida, no sentido de que não sabemos como é que irá reagir o Estado, as autarquias e o Governo Regional aos preços de mercado atualmente praticados e se verão aceitar os preços, esses preços como sendo os preços a tabelar para a venda destes imóveis. Um segundo ponto também que pode tirar aqui alguma aplicabilidade prática esta norma é a indisponibilidade financeira eventual do Estado, das autarquias ou das regiões autónomas para despenderem estas quantias na compra destes imóveis. Uma quarta medida, e esta também simpática, prende-se com o facto de que as mais-valias na alienação de habitações, de prédios de habitação ou de terrenos, que não sejam de habitação, portanto, que as habitações não sejam de habitação própria e permanente, essas mais-valias vão estar isentas de IRS se o produto da sua venda for aplicado na amortização de empréstimos que os sujeitos passivos tenham incorrido na compra de habitação própria e permanente sua ou do seu descendente. Portanto, segundo as habitações, podem estar isentas de IRS se o produto da venda for aplicado para amortizar empréstimos de habitação própria e permanente do sujeito passivo. Também uma medida bastante positiva. Uma quinta medida que nós entendemos também como positiva prende-se com o pacote de incentivos proposto pelo Governo aplicáveis a prédios urbanos destinados ao programa de apoio ao arrendamento. E aqui temos um vasto número de medidas fiscais e, elencando aqui aquelas mais relevantes, temos uma isenção de IMT na compra de terrenos para construção de habitação, desde que pelo menos 70% dos prédios que estejam em propriedade horizontal ou a totalidade dos prédios que estejam em propriedade plena, total, sejam alocados a este programa de arrendamento acessível ou de apoio ao arrendamento. Uma segunda medida prende-se com também uma isenção de IMT na compra, na construção ou na reabilitação de imóveis afeitos também à habitação, desde que esses imóveis estejam afeitos ao programa de apoio ao arrendamento, e também se aplica uma suspensão do IMI para esses mesmos prédios durante um período de 3 anos, que pode ser renovável por 5 anos. Obviamente que há uma imposição de que esses prédios têm que ser alvo de contratos de arrendamento ao abrigo do programa de apoio ao arrendamento, de forma a que se possam aplicar estas isenções, isto num prazo, e tem que ocorrer isto num prazo de 6 meses. Também tem aqui várias outras medidas, e avançando rapidamente, também a aplicação da taxa de IVA de 6%, é alargada a construção e reabilitação de habitações para arrendamento acessível, aqui mais uma vez desde que pelo menos 70% dos imóveis, dos prédios em propriedade horizontal ou a totalidade dos prédios em propriedade plena seja afeito ao programa de apoio ao arrendamento. Também não se aplica o adicional ao IMI relativamente a estes mesmos imóveis e o imposto de selo nos contratos de arrendamento que sejam celebrados ao abrigo deste programa também não se aplica o imposto de selo. Uma última medida positiva está relacionada com a compensação dos investidores dos atrasos nos licenciamentos municipais. E, portanto, de uma forma muito geral, ficam isentas de IMI os terrenos para construção habitacional ou os prédios habitacionais quando não estiverem concluídos determinados procedimentos de licenciamento dentro dos prazos legais. Passando então agora às medidas que nós consideramos como sendo as medidas mais negativas, e mais uma vez também aqui apresentamos as 6 principais medidas negativas, chamava aqui a atenção para uma que é muito importante, que tem a ver com a taxa de IVA, a taxa reduzida de IVA a empreitadas de construção ou reabilitação. Só para contextualizar, a verba 2.23 do anexo 1 do Código do IVA determina que obras empreitadas de reabilitação urbana que ocorram em áreas de reabilitação urbana podem estar sujeitas a uma taxa reduzida de IVA de 6%. Tem sido nosso entendimento que o conceito de reabilitação urbana deve ser um conceito lato, ou seja, deve ser um conceito abrangente e no âmbito do qual se deve considerar também aqui a construção nova, habitacional ou não habitacional.
Este tem sido um ponto de controvérsia dos contribuintes e a autoridade tributária e, de facto, a autoridade tributária tem um entendimento mais restritivo e entende que a construção nova não deve cair no âmbito da reabilitação urbana. Ora, os tribunais arbitrais têm dito exatamente o contrário. Tem havido várias decisões de tribunais arbitrais que vêm dizer que a construção nova deve ser consubstanciada no âmbito do conceito de reabilitação urbana. Inclusivamente, algumas câmaras municipais têm inclusivamente também seguido este mesmo entendimento e emitem certificados a dizer que se trata de uma reabilitação urbana quando essa construção nova faz parte daquilo que se chama de uma operação de reabilitação urbana. Portanto, começa a ficar bastante pacífico no ordenamento jurídico que, de facto, construção nova é reabilitação urbana e pode hoje ser objeto da taxa de 6%. Ora, aproveitou o Governo este programa para vir estabelecer que a taxa de 6% apenas se aplica a obras de reabilitação de edificado, ou seja, deixa expressamente de fora a construção nova e isto vai ter um impacto muito negativo e grave naquilo que é a oferta de habitação no mercado. Uma segunda medida que nós entendemos também que não é positiva, de forma alguma, tem a ver com a isenção de IMT na aquisição de imóveis para revenda. Portanto, como sabem, quando há a aquisição de um imóvel com o propósito da sua revenda, esta aquisição está isenta de IMT se a aquisição for feita num prazo de 3 anos. Ora, este pacote de medidas vem agora reduzir o prazo de 3 anos para 1 ano, ou seja, os promotores imobiliários têm apenas 1 ano para poderem revender a propriedade que adquiriram para poderem beneficiar desta isenção de IMT. Adicionalmente, vem-se esclarecer que qualquer alteração ao imóvel que faça alterar significativamente ou que faça alterar o valor patrimonial tributário do imóvel deve ser considerado um motivo de caducidade desta isenção. E também vem-se estabelecer que, a partir do momento em que caduca a isenção de IMT, ou seja, se o imóvel não foi vendido no prazo de 1 ano, se for dado um destino diferente, ou se alterar o VPT, porque foram feitas, vamos supor, obras de remodelação ligeiras no imóvel, mas que fazem alterar o VPT, então caduca a isenção de IMT e passam a correr juros compensatórios desde a data da aquisição até a data da caducidade da isenção. Uma terceira medida negativa tem a ver com a revogação das suspensões de IMI sobre imóveis adquiridos para revenda, ou seja, hoje vigora um regime em que se um promotor comprar um imóvel para revenda do mesmo, ou se comprar um terreno para construir imóveis, unidades, e depois vender essas mesmas unidades, quer o imóvel que foi comprado para revenda, quer o terreno que foi comprado para construção, estão isentos de IMI por um período de 3 e 4 anos, respectivamente. Ora, estas suspensões de IMI vão ser revogadas com este pacote, portanto, mais uma medida negativa no âmbito deste pacote. Uma quarta, prende-se com a limitação à aplicação do regime do reinvestimento das mais-valias em IRS. Conforme eu disse anteriormente, se um contribuinte alienar um imóvel de habitação própria permanente, está isento de IRS se aplicar a totalidade do valor da aquisição, de venda, na compra de outros imóveis de habitação própria permanente. Então, vem o Governo agora esclarecer que é considerada uma habitação própria permanente elegível para efeitos desta isenção, aquela que tiver sido afeta a habitação própria permanente nos 24 meses anteriores à venda do imóvel. Portanto, é uma limitação. E vem também dizer que quem tiver beneficiado no próprio ano de alienação ou nos 3 anos anteriores de isenção de IRS na venda da habitação própria permanente, não pode voltar a beneficiar dessa mesma isenção na venda subsequente da sua habitação, salvo quando estejam comprovadas circunstâncias excepcionais que justifiquem a observância desta condição. Portanto, um conceito bastante subjetivo. Quinta, e acelerando, relativamente a uma outra medida, que é criada mais uma nova contribuição extraordinária, que desta vez vai incidir sobre apartamentos de alojamento local. Portanto, é mais uma contribuição extraordinária que vem se juntar ao léxico fiscal do grande universo das taxas, contribuições e impostos que o nosso sistema fiscal já tem, que começam por ser de contribuições extraordinárias e diz-nos a nossa experiência que ao longo do tempo transformam-se em contribuições regulares e já não extraordinárias, e aqui a base tributável da contribuição extraordinária irá resultar da aplicação de um coeficiente económico do alojamento local e de um coeficiente de pressão urbanística à área bruta privativa dos imóveis habitacionais, sobre os quais irá incidir então a tal contribuição extraordinária, que inicialmente estava prevista para ser 35% e agora vai passar a ser de 20%. Por último, nas medidas negativas,
e aquela que lançou mais polémica no mercado, prende-se com o fim da concessão das autorizações de residência para atividades de investimento, aquilo que se apelidam os vistos Gold. Portanto, não obstante o Governo ter recuado aqui em não aplicar retroativamente o fim desta concessão de autorizações de residência para todos os processos que deem início, que deem entrada até a entrada em vigor da norma, o que é certo é que toda a forma como com este fim deste regime que tanto trouxe à economia portuguesa e que tanto contribuiu para a criação de habitação em Portugal e também a habitação afeta ao mercado de arrendamento, toda a comunicação que foi feita foi de alguma forma pouco cuidada, digamos assim, e veio trazer um dano reputacional muito grande ao nosso país e ao setor imobiliário e à certeza e à segurança jurídica de quem quer investir no nosso país. Prevê-se então o fim da concessão de novas autorizações de residência, comumente designados visto Gold, após a entrada em vigor da nova lei. Portanto, o fim, finalmente chega ao fim este regime, infelizmente. Não obstante, mantém-se a possibilidade da renovação das autorizações de residência para a atividade de investimento, quando essas autorizações tiverem dado entrada antes portanto, ainda ao vigor da norma atual, portanto, antes da entrada em vigor da nova lei. Sendo que esta possibilidade aplica-se igualmente à concessão ou renovação das autorizações de residência para reagrupamento familiar. Também mantém-se a possibilidade de requerer a concessão da autorização de residente permanente quando a autorização inicial tiver sido dada entrada ou quando tiver sido concedida no âmbito da lei que está atualmente em vigor. E também fica claro que não será aplicável as regras de cancelamento da autorização de residência por ausência do país por períodos prolongados de tempo para este tipo de situações. Nos casos anteriormente indicados, a renovação determina a conversão da autorização de residência numa autorização de residência para imigrantes e empreendedores. Portanto, há uma conversão do tipo de autorização de residência. E, para terminar, relativamente aos vistos Gold, a versão revista na proposta de lei estabelece ainda o seguinte regime transitório que é bastante importante. O fim da concessão das autorizações de residência para atividades de investimento não terá efeito retroativo, ou seja, todos os pedidos de concessão e renovação submetidos até a data em vigor da norma irão manter-se válidos. Mantém-se igualmente válido os pedidos que se encontrem pendentes de procedimentos de controle prévio nas câmaras municipais, à data em vigor, como é óbvio, do novo programa. E todos os pedidos submetidos e pendentes serão convertidos para o regime de autorização de residência para empreendedores, conforme falei antes. Por último, e para terminar então, iria falar daquilo que são as 6 medidas que nós entendemos que deviam ter sido apresentadas neste programa e que a UI teve a oportunidade de as comunicar ao Governo quando o documento teve em consulta pública e que passo a elencar. Uma primeira é a exclusão de tributação de mais-valias com venda da habitação própria permanente em caso de reinvestimento do valor de realização na compra de imóveis sejam afeitos a arrendamentos de longa duração. Portanto, hoje só podemos reinvestir na compra de nova habitação própria permanente. Entendemos que poderia também haver a possibilidade de reinvestir na compra de imóveis para arrendamento de longa duração. Uma segunda medida também, que é muito reivindicada também pela APPI, pelos seus associados e por todo o setor em geral, prende-se com a aplicação generalizada da taxa reduzida de IVA de 6% para a habitação. E aqui íamos até mais longe e aquilo que nós propunhamos ao Governo era que as primeiras transmissões de um determinado imóvel habitacional deveriam estar sujeitas a IVA, hoje são isentas de IVA, deveriam estar sujeitas a IVA a uma taxa de 6%. E depois, obviamente que essas mesmas transmissões estariam isentas ou não sujeitas a IMT e a Imposto de Selo. Portanto, a primeira transmissão seria sujeita a IVA à taxa de 6% e depois não teria nem IMT nem Imposto de Selo. Subsequentes alienações dos imóveis estariam então isentas de IVA e poderiam então estar sujeitas posteriormente a IMT e Imposto de Selo. Isto não é mais do que aquilo que Espanha adota, em traços gerais, e que se Portugal adotasse uma medida semelhante àquilo que se aplica em Espanha, poderíamos, pelas contas que fizemos, de uma forma muito pragmática, reduzir os custos da habitação em cerca de 20%. Portanto, isto seria um bom contributo para o aumento da oferta da habitação e do arrendamento. Uma terceira medida também que podemos propor é a revisão do cálculo das mais-valias imobiliárias, no sentido de alargar o período de consideração das obras de melhoramento. O que acontece? Quando um sujeito passivo aliena um determinado imóvel, a sua mais-valia é dada pelo valor de realização menos o seu valor de aquisição, traços gerais. E nesse valor de aquisição podem contribuir
todos os encargos com obras de melhoria, de reparação e reconstrução de um imóvel que tenham sido incorridas nos últimos 12 anos. Ora, não faz qualquer sentido termos aqui um prazo de 12 anos, porque o que vai fazer é que não há interesse em fazerem obras de remodelação para aqueles contribuintes que quiserem manter um património imobiliário, ainda que o queiram pôr para o fim de arrendamento. Portanto, o que nós sugeríamos era que fosse eliminado esse período de 12 anos, ou seja, quaisquer obras que fossem incorridas deviam ser sempre dedutíveis e, portanto, acrescidas ao valor de aquisição para o cálculo da mais-valia, e íamos até mais longe, e se o imóvel fosse afeito ao arrendamento, e aqui podemos discutir se é arrendamento de longa duração ou não, então poderia-se até permitir que estas obras de melhoria, estes encargos, pudessem ser dedutíveis contra rendimentos prediais decorrentes desses contratos de arrendamento. Era bastante importante, pelo menos por um período de 10 anos, pudessem ser dedutíveis. Tudo o que não pudesse ser dedutível dentro deste período, então, acrescia-se a limitação temporal ao valor da aquisição. E, por último, a falar aqui de um conjunto de medidas que acho que eram importantes, as câmaras, e fazer aqui uma reflexão mais alargada junto dos municípios e das câmaras, que é haver aqui alguma flexibilização das condições de aplicação de incentivos à realização urbana. Os incentivos fiscais hoje são suficientes, diria eu. O que se passa é que tem-se visto que os municípios demoram muito tempo a fazerem as apreciações dos incentivos, nomeadamente o estado de conservação dos imóveis, que é um dos passos que é necessário para se poder ser elegível para estes incentivos, demora muito tempo, as câmaras não têm capacidade de avançar com estes processos em tempo útil, e também existe aqui muitas vezes a aplicação de critérios subjetivos e não objetivos que podem diferir de Câmara para Câmara. Portanto, lançava-se aqui um repto para que houvesse aqui um maior cuidado e uma revisão, digamos assim, da flexibilização das condições para a aplicação destes regimes. E, por último, aqui também uma última medida, que seria a criação de incentivos fiscais para quem investir em fundos de investimento imobiliário afetos, por exemplo, à construção e reabilitação de habitação para arrendamento acessível. Ou seja, criar, à semelhança daquilo que se fez com os fundos do CIFID, em que se criaram um conjunto de incentivos fiscais, também se podia criar aqui para fundos de investimento na área imobiliária de imóveis aplicados para arrendamento acessível, podia-se criar aqui um conjunto de incentivos fiscais a quem investisse nestes fundos, nomeadamente dedução à coleta do IRC, e entre outros, podia ser também uma medida bastante importante. E com isto termino a minha apresentação. Obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigada, Pedro, por esta apresentação, e vamos agora debater e falar também sobre algumas destas medidas que aqui foram levantadas pelo Pedro Fugas. Vamos analisar o programa Mais Habitação do Governo e tentar também aqui apontar caminhos alternativos, como já começámos aqui a fazê-lo, para suavizar pelo menos a crise habitacional que vivemos. São nossos convidados para este debate Pedro Calado, Presidente da Câmara Municipal do Funchal, o economista Pedro Brinca, Ricardo Guimarães, diretor da revista Confidencial Imobiliário, e Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários. Podem sentar, como quiserem. Meus senhores, bom dia a todos. Obrigada a todos por estarem aqui, em especial também ao Presidente da Câmara do Funchal por ter viajado da Madeira até ao continente para estar connosco neste debate. E Pedro, precisamente, começo por si, por lhe perguntar como é que vê este programa de Mais Habitação, que impacto terá na Madeira, e olhando, sabemos que há medidas que não se vão aplicar nas regiões autónomas, como é o caso do fim das licenças ao alojamento local, mas há outras que são transversais e que afetam também diretamente os municípios, como é o caso do arrendamento coercivo. Como é que vê o programa e como é que vai a Câmara Municipal do Funchal atuar? Vai aplicar estes instrumentos dados pelo Governo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, cumprimentar todo o painel e agradecer mais uma vez o convite para estarmos aqui presentes e podermos falar um bocadinho da nossa realidade. O Concelho do Funchal é um dos maiores concelhos do país e tem aproveitado muito bem o crescimento económico para desenvolver também este setor imobiliário. E o setor imobiliário tem tido uma expressão financeira e económica que nós não podemos pôr de lado nem esquecer, sobretudo nos últimos 2 anos, depois do período de pandemia. Só para termos uma noção, em 2022
o Funchal bateu todos os recordes em termos de volume de transações e de número de habitações que foram transacionadas. Na nossa Câmara temos um orçamento de 120 milhões e as receitas que estão afetas à área imobiliária, IMI e IMT, representam mais de 35% do nosso orçamento. Portanto, estamos a falar num valor com alguma expressão. Eu julgo que este programa, o Mais Habitação, que nós temos estado a ver, enfim, e a tecer as nossas considerações, peca muito por um denominador comum, independentemente de todas as análises que se possam fazer, sobretudo fiscais. O grande problema deste programa, uma vez mais, é a retirada de confiança que dá aos promotores imobiliários e aos investidores. Por muitas considerações e muitos programas que se possam fazer e incentivos fiscais que se possam dar agora, quem se põe na pele do investidor pergunta sempre: mas como é que eu vou investir num país ou como é que eu vou investir numa região se a nível fiscal, de ano para ano, a lei muda e mudam-se as regras de jogo, portanto não há uma sensação de estabilidade e de confiança em que o promotor possa fazer um planeamento do seu investimento. E essa desconfiança já se nota nos investidores que estão neste momento na Madeira e que têm projetos previstos para o Funchal? Nota-se a que nível. Eu há bocadinho acabei de dizer que bateram-se todos os recordes de vendas. É verdade. O nível médio de habitação tem subido, o preço por metro quadrado tem subido, o número de transações tem subido. Mas quando se fala na subida de preço, não é porque os imóveis estão com maior qualidade ou que estão a subir de nível. Não, é porque há menos imóveis no mercado. E há menos imóveis porque não se constroem mais. E os investidores hoje questionam muito se vão avançar para determinados projetos imobiliários ou não, porque não sabem efetivamente que retorno fiscal é que vão ter dos seus investimentos. Quem é que está a sofrer com isto e quem vai continuar a sofrer? É a classe média, média e média baixa, porque efetivamente havendo menos imóveis no mercado, aqueles que são transacionados por preços elevados. Hoje temos o programa Primeiro Direito nos municípios, temos o programa de recuperação e resiliência, que dá algum incentivo à construção, mas depois temos uma carga burocrática e de procedimentos urbanísticos que não estão de acordo com a rapidez que se impõe neste momento ao país, que é aproveitar os fundos comunitários que temos para o PRR. Eu posso dar um exemplo daquilo que nós estamos a fazer, por exemplo, no programa Primeiro Direito, que lançamos agora o primeiro edifício de habitação a custos controlados, ou do PRR, para arrancar. Tivemos quase um ano para ter as aprovações entre os institutos regionais, o IRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, rever procedimentos, rever projetos de especialidade, etc, etc. Portanto, associado a esta demora, depois vamos encontrar a dificuldade de mão de obra das empresas para fazer esta construção. E temos um prazo muito estreito, que é 2026. Por exemplo, para fazer um imóvel que custe 4 a 5 milhões de euros, as autarquias têm forçosamente que fazer um concurso público internacional. O concurso público internacional leva no mínimo 90 dias, estamos a falar de 3 meses só para fazer o caderno de encargos e lançar o concurso. Depois disso, pode ou não ainda estar sujeito a visto do Tribunal de Contas. Portanto, é mais um mês. Entre licenciamentos, lançar concursos e pôr a obra no terreno, não demora menos de um ano e meio, 18 meses. Ora, nós temos um período de tempo muito curto até 2026, porque até agora o prazo que nós conhecemos, se não houver nenhuma alteração, é que em 2026 os prédios, os imóveis têm que estar prontos e entregues às pessoas. Eu vejo com muita dificuldade que se possam aproveitar. Por exemplo, nós lá no Funchal temos um programa de 28 milhões de euros só para estes edifícios. E se nós perdermos esta oportunidade, enfim, haverá um desperdício perde o dos Funchal, fundos perde a região, perde o país, e acho que neste momento estes programas de mais habitação tinham que ter um objetivo muito pragmático e muito simples: agilização dos procedimentos, desburocratizar todo o sistema de licenciamentos e de autorizações, reduzir a carga fiscal, mas transmitir confiança aos investidores. Nós não podemos dizer a um grupo investidor que a fiscalidade para este ano ou para o próximo ano que é de X, se ele sabe que num ano e meio não vai ter o projeto aprovado. Portanto, ele está hoje a planear o investimento
que hoje a fiscalidade é definida de uma determinada forma, mas quando acabar o empreendimento, aquela fiscalidade pode não ser já igual àquela que ele prevê no início da construção. E esta confiança que temos que transmitir ao mercado e que temos que ser mais ágeis, senão o sistema vai emperrar. E este é um programa que, na sua opinião, não transmite essa confiança, pelo contrário? Não só nesta medida, como, por exemplo, a medida dos vistos gold e do arrendamento coercivo. Enfim, ontem celebramos os 49 anos do 25 de Abril. Já não estamos num período de ditadura. O governo, o Estado português, não pode obrigar os proprietários a fazer determinadas coisas quando o Estado é o primeiro a não dar esse exemplo. Enfim, para aquilo que são as estatísticas nacionais, há mais de 700 mil imóveis abandonados. Se nós não tivéssemos essa realidade e víssemos um Estado a dar o exemplo e a incentivar o proprietário privado a fazer o mesmo, tudo bem, mas não é o caso, não é a Ou seja, realidade será um que instrumento temos. que não será utilizado pelo município do Funchal? Da nossa parte, não. Aquilo que nós, o que nós temos em mente, quanto aos alojamentos locais, posso dar a nossa realidade daqui a pouco, nós não vamos adotar essa medida. Quanto aos vistos gold, também não vamos aplicar isso no Conselho do Funchal e estas medidas só se forem impostas por legislação, mas caso contrário nós não vamos aplicar isto. Até porque no alojamento local, por exemplo, que se fala tanto em alojamento local, é outra realidade que é preciso ver bem de concelho para concelho e mesmo dentro de cada concelho há freguesias muito díspares e muito diferentes. Sem dúvida, e Eu no zonas, Funchal tenho do próprio 52 município. mil imóveis que estão disponíveis para a habitação e desses 52 mil, só 2 mil, portanto estamos a falar de 3%, é que estão afetos ao alojamento local. Por que razão é que eu vou impedir neste momento o alojamento local se eu sei que foi através do alojamento local que fizemos uma recuperação urbanística importante e fundamental para o Concelho do Funchal? Mas neste caso o Governo deixa de fora as regiões autónomas, portanto, Ótimo. para já a Madeira está descansada, Ainda bem. está descansada com isso, mas há um sinal que de facto no seu geral e até pelas dúvidas que levantam, gera essa tal desconfiança, mesmo que essas medidas não sejam aplicadas no município do Funchal e na região, em geral da região autónoma da Madeira, mas há um sinal de desconfiança que estamos a falar na nossa realidade, mas vamos extrapolar para todo o território nacional. Ninguém se preocupou ao fazer esta lei com os milhares e milhares de famílias ou de negócios, de micronegócios, que hoje existem no país e que vivem à conta do alojamento local. Ao longo dos anos houve muitos desempregados que investiram neste tipo de negócio e que hoje têm a sua sustentabilidade financeira. E de repente, por decreto, acabam-se e matam-se esses micronegócios e essas microempresas e pequenos empresários. É preciso pensar nessas pessoas porque não é só uma questão de impor. É preciso pensar precisamente. Pedro Brinca, quando nós falamos de um problema e quando queremos resolver um problema temos que perceber as causas do problema. E neste caso estamos aqui a falar uma vez mais da crise na habitação, que não só não é resolvida como se tem vindo a acentuar. Essa avaliação das causas deste problema está presente no programa que foi apresentado e na estratégia do Governo para resolver o problema da habitação? De todo não. Aquilo que eu vi foram os slides que foram apresentados e um conjunto de medidas que algumas era difícil de perceber o racional. Podemos, por exemplo, questionar a questão dos vistos gold. Podemos ser contra os vistos gold num conjunto de outras, por outras dimensões. Existem inúmeros problemas que não têm a ver com a habitação propriamente dita, com o programa dos vistos gold, não só aquilo que se passou em Portugal, mas noutros países. Mas, quer dizer, no contexto da habitação parece-me realmente muito pouco. E aquilo que eu gostaria é exatamente aquilo que estava a apontar, que é, por trás de cada medida, eu gostava que fosse feito um diagnóstico e disser, este estado de coisas não serve o povo português, as razões para termos este estado de coisas são estas, estas e estas são as nossas ideias para o atacar. Nós só tivemos a última parte num PowerPoint que depois nem sequer tinha a letra de lei e que passou quase mais tempo, pelo menos inicialmente, em apreciação esse PowerPoint do que propriamente a letra de lei que poderá fazer toda a diferença. Eu, por exemplo, no caso dos vistos gold, costumo fazer umas contas um bocadinho pouco rigorosas, mas que dão uma ideia da ordem de magnitude daquilo que estamos a falar. O programa dos vistos gold durou 10 anos, não é? Foram cerca de 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros foi 90% para o mercado imobiliário, estamos a falar de 6.300 milhões. 6.300 milhões representam cerca de 0,6%
do número de transações de casas, estamos a falar de 10.322 imóveis em 10 anos, representa cerca de 0,6% das transações e em valor andará à volta dos 2 e qualquer coisa por cento. Quer dizer, é muito difícil Mas não é por causa dos vistos gold que temos este problema e que temos os preços a disparar. E o valor médio da transação não andará acima dos 600 mil euros. Quer dizer, eu não tenho o Primeiro-Ministro na televisão a falar de uma crise social na habitação por causa de transações imobiliárias de 600 mil euros, de certeza. Eu acredito que haja alguém que ali na zona da Lapa, ou aqui, mais aqui para Cascais, que se calhar queria comprar uma casa e não conseguiu porque o que o Governo diz é que foi não afastado. É a causa, mas é mais um elemento na equação que torna o problema mais gravoso. Como disse, pelo menos é essa a justificação que é apresentada. Se a fundamentação tivesse sido noutros critérios, eu até teria uma simpatia muito grande pela medida. No contexto de resolver uma crise imobiliária, parece-me completamente disparatado. Ou, por exemplo, agora obrigar os bancos a ter uma taxa, a oferecer um produto de taxa fixa. Quer dizer, os bancos podem oferecer um produto de taxa fixa em condições tão desfavoráveis que ninguém quer contratar aquele produto. Quer dizer, são tudo medidas que a melhor coisa que me apraz dizer é que foram um pouco refletidas, que foram um pouco pensadas, quer dizer, e nesse sentido custa-me um pouco... Algumas terão pouco efeito prático, não, como é o caso do arrendamento coercivo e do instrumento que é dado aos municípios, quando sabemos que há muita resistência há bocado estava a falar dos de municípios sobre isso. 750 mil habitações devolutas, segundo o critério do INE. Nós já tivemos o Primeiro-Ministro na televisão a dizer que afinal são só 10 mil as que são qualificadas. São as 10 mil sinalizadas, exatamente, por este quer dizer, e depois quando nós temos aqui um conflito entre direito à habitação e direito à propriedade privada, aquilo que eu me lembro das minhas aulas de Direito Económico, apesar de não ser jurista, é quando existe um conflito entre dois direitos fundamentais, tem que haver um grau de proporcionalidade entre o benefício de um em desfavor do prejuízo que é feito no outro. Se nós vamos pôr em causa o direito à propriedade por causa de um efeito marginal, parece-me, obviamente, mais uma vez, não é uma medida feliz. Ou seja, há aqui um conjunto de situações que a mim não... Eu gostava de perceber, por exemplo, porque é que a década passada o mercado de arrendamento em Portugal caiu 41% em volume. Ou seja, Portugal tem uma taxa de arrendamento de segunda habitação 4 vezes inferior à média europeia. Uma das razões que eu desconfio é precisamente a que foi apontada, que é a questão da instabilidade. As pessoas têm muito medo de arrendar casas. A palavra congelamento de rendas foi usada num contexto um bocadinho mais restrito, mas foi mencionada e referenciada no conjunto das medidas que foram apresentadas com este programa. Eu, se tivesse que investir numa casa para arrendamento, obviamente que tenho receio, tenho medo. Sei lá o que é que vai acontecer amanhã. E os incentivos que agora são dados são um sinal positivo? Serão suficientes para vencer essa desconfiança? Eu não sei se são suficientes, porque eu não tenho um raio-x correto e 100% confiável daquilo que se passa. Eu acredito que tudo aquilo que cria incentivos para aumentar a oferta, não é? Que seja benéfico, não no curto prazo, porque sabemos que este tipo de coisas tem um prazo muito grande, mas, por exemplo, fala-se muito da questão das famílias, principalmente os mais jovens, poderem ser a habitação, mas tudo o que era programas de financiamento de renda, de apoio à renda acessível, eles foram brutalmente cortados durante a década passada, por exemplo, não é? Ou seja, teria sido muito mais interessante ter uma radiografia precisa sobre quais são as causas deste problema, para depois avaliar as medidas em função deste quadro que é feito. Quando o Governo vem apresentar um conjunto de medidas que nós não sabemos qual é a doença que elas estão a curar, ficamos todos um bocadinho incertos e inseguros sobre o que é que acontece. Uma última nota. A Irlanda, por exemplo, fala-se muito da questão da Irlanda, obviamente os impostos na Irlanda, principalmente sobre as empresas, são mesmo muito baixos, têm tido uma grande pressão internacional para os subirem, mas o grande sucesso do milagre irlandês em termos de investimento e desenvolvimento dos últimos 30 anos não foi só as taxas baixas. Foi que nos anos 90 os partidos do arco da governação tiveram um acordo de fixar uma estrutura fiscal legislativa que tivesse uma continuidade no tempo e não fosse alterada de maneira substancial. Isso levou a um colapso de incerteza que aumenta a segurança do investidor. Não foi só as taxas baixas, foi também o colapso da incerteza. Em Portugal, a única certeza que nós temos é que nada é certo. E isso, para mim, sem dúvida, como foi referido aqui antes, é um dos grandes problemas. Ricardo Guimarães disse que também tem um pouco esta visão, não é? E já classificou mesmo quando falámos logo depois da aprovação deste pacote numa geringonça quixotesca que vai ter efeitos até que podem ter o efeito inverso àquele que é pretendido. Já se consegue percepcionar o efeito desta desconfiança no mercado? Bem, enfim, antes de mais agradecer o convite, é um gosto de estar aqui para comentar também o painel. Nós fizemos um survey
aos promotores imobiliários, enfim, é uma operação que fazemos recorrentemente, mas agora introduzimos uma questão específica em relação ao pacote mais habitação e talvez, enfim, sem surpresa, a avaliação geral feita da indústria ou pela indústria é muito negativa em relação a este pacote. Portanto, já não é opinião do A ou do B, é um setor que se pronuncia e que se pronuncia de forma negativa. O eixo que se identifica como mais, digamos, penalizado é de facto o que diz respeito à confiança. A confiança que já foi dito, mas há um consenso total do lado da indústria que é a dimensão mais penalizada. E depois daí o que esse survey mostra é que é um efeito em cadeia, porque as coisas estão todas ligadas umas às outras. Se há uma redução da confiança, há também uma redução da expectativa de lançamento de novo produto no mercado, ou seja, na dinâmica de promoção, e isso já partimos de uma base de um nível baixo de oferta, aquilo que se perspectiva é um agravamento desse desequilíbrio do mercado que é desfavorável do ponto de vista de oferta. E a consequência que daí decorre é o agravamento da trajetória de aumento de preços, ou seja, nós temos um pacote lançado... Ou seja, não só não resolve, como agrava o problema. Como agrava, enfim, os números que eu agora vou dizer, enfim, coincidem, mas não, enfim, há essa coincidência, portanto pode-se interpretar que já é também um pouco o resultado disso, mas acho que tudo isto ainda é muito recente para também ser definitivo sobre este tipo de efeitos. Mas o nosso índice de preços estava numa trajetória de desaceleração na segunda metade de 2022, enfim, de níveis elevados de valorização, estava de facto a valorizar, mas num ritmo mais baixo, e agora os dados de fevereiro e de março voltam a dar sinal de um regresso a uma trajetória de aceleração na valorização. Temos uma valorização acima de 4% no primeiro trimestre, acima de 2% mensal em março, o que remonta para um perfil de valorização da primeira metade de 2022, ou seja, na prática vemos vários sinais, todos eles... E o que é que explica esse aumento, na sua opinião, Ricardo? Enfim, há vários efeitos. Há aqui um efeito, desde logo, prende-se com a inflação e um efeito relacionado com a inflação, que também aqui é muito importante debater, que é ao nível dos custos de construção. Nós estamos a lançar um sistema de informação de custos de construção, apontam os dados, enfim, um pouco preliminares, um aumento de 23% nos custos de construção em 2022, já depois de uma sucessão, portanto não é um acumulado desde o início da pandemia, portanto em 2021 foram 19, portanto, enfim, há aqui um processo acumulativo de incremento nos custos de construção. E, portanto, na prática, se temos as pessoas sentem a falta de oferta, sentem que existe, que de facto, mais dificuldade em colocar produto, em especial acessível pelo aumento também dos custos de construção, e, portanto, também acho que existe, nessa altura, uma perspectiva de médio prazo de um regresso a alguma normalidade em termos de níveis de inflação e estabilização dos juros, o que quer dizer que há aqui algum receio de uma maior turbulência do final do ano passado. Hoje é menos visível, enfim, debate-se menos um bocadinho, e lá está a confiança, o sentimento do mercado, é muito importante para a forma como compradores e vendedores se vão posicionar. Mas diria que de forma sumária, os principais sinais, ou os primeiros sinais que hoje se recolhem, sinalizam ou apontam no sentido de um efeito contrário àquele que este programa poderia vir a perspectivar, que era aumento de confiança, aumento da dinâmica, aumento da habitação acessível. E essa desconfiança é gerada pelo quê exatamente? O que é que assusta os investidores e quem quer de facto investir no imobiliário, quem quer pôr casas no mercado, fica assustado com o quê? Eu julgo que o pior da desconfiança prende-se com a imprevisibilidade. Portanto, porque nós debatemos um nível de fiscalidade e eu acho que isso é uma questão muito importante, saber se somos competitivos ou se não somos competitivos, mas mais ou pior do que não ser competitivo é ser imprevisível. Porque realmente aqui também já foi dito, em especial a promoção imobiliária, há um aspecto só aqui para deixar essa nota. O programa Mais Habitação talvez falhe um bocadinho na perspectiva de não envolver a indústria nas soluções. Até algumas medidas parece que são contra a indústria e não se pode encontrar soluções para um problema pondo a indústria de lado. E a indústria, que aqui em especial a promoção e a indústria da construção, mas mais a promoção, tem que ter uma capacidade de olhar para o futuro numa janela de 3, 4, 5 anos,
porque para o promotor imobiliário o problema atual de inflação nem é relevante. Enfim, talvez esteja a contratar um empréstimo e por aí possa ser, mas ele tem que pensar qual é que é a crise que vai estar vigente daqui a 4 ou 5 anos, quando o produto dele vier para o mercado. Portanto, se há coisas que nós não controlamos, a guerra, a inflação, etc., aquelas que podemos controlar são fundamentais para dar estabilidade e previsibilidade. Porque aqui algumas das medidas, eu estava a ouvir o elenco de medidas que estava a ser apresentado, e confesso, e honestamente, que a da altura já estava com dificuldade de fazer ao próprio uma síntese de tantas medidas, porque isso dificulta, quer dizer, às vezes nós não fazemos coisas simples, que, por exemplo, assegurar um clima de estabilidade. São muitas pequenas mexidas que depois no temos bolo temos que ser especialistas, quer dizer, um cidadão, um pequeno promotor, não pode ser especialista, depois, claro, isto dá muito emprego aos advogados e nós todos sabemos que o processo de construção e o processo de licenciamento e o processo ligado todo ao setor imobiliário não é nada fácil, não é? Portanto, claro, é muito complexo. Envolve uma data de diplomas e uma data de regulamentos que diferem de Câmara para Câmara, portanto isto tudo torna o processo muito complicado. E depois é preciso também conhecer como é que o mercado de facto funciona do ponto de vista da sua realidade. Depois se houver espaço para falar um bocadinho sobre o tema de como, por exemplo, o conceito de rendas acessíveis, como está montado, talvez esteja muito bem intencionado, mas de facto no terreno acaba por esbarrar com a realidade. Enfim, e acho que isso é importante quando se legisla, precisamente estar de mão dada com os operadores que podem transmitir até que ponto certas ideias ótimas podem ou não colar em relação à realidade e serem, portanto, consequentes, ou por algumas deficiências da forma como as coisas estão desenhadas, depois, e já lá vamos. Podem resultar em efeitos nulos ou mesmo perversos. E já lá vamos olhar precisamente para isso, mas antes o Hugo Santos Ferreira está um pouco mais tranquilo com algumas alterações que foram feitas pelo Governo em relação à proposta inicial que foi apresentada, nomeadamente em relação aos vistos gold, que deixou cair a retroatividade da medida. A Associação, os promotores imobiliários estão mais tranquilos agora ou nem por isso? Bom, antes de mais, bom dia, muito obrigado também pelo convite, cumprimentar o painel. Só dar aqui uma primeira nota inicial para não só cumprimentar o Funchal e a Madeira, mas realmente o Funchal e a Madeira penso que são a prova viva. Aliás, aqui testemunhada pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, que o investimento imobiliário pode ser amigo e é amigo do crescimento económico, do desenvolvimento das cidades, das regiões e, portanto, termos um setor imobiliário dinâmico, pujante na Madeira, só trouxe à Madeira melhor qualidade de vida, mais reabilitação, melhor comércio, melhores serviços, melhor valorização dos ativos imobiliários dos madeirenses e, portanto, esta é a prova viva de que o investimento imobiliário é necessário. Também trouxe alguns problemas que também já vamos colocá-los aqui ao Pedro Camargo. Mas, no geral, dito pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, e sei que o Presidente do Governo Regional também concorda com esta afirmação, é completamente benéfico para a Madeira e para o investimento na Madeira e, acima de tudo, para os madeirenses. Uma segunda nota para dizer, bom, tranquilo quanto a esta nova versão, ainda não estamos totalmente tranquilos. Aliás, os promotores imobiliários se manifestaram neste survey que fizemos em conjunto com o Confidencial Imobiliário, portanto foi completamente unânime, dizendo que ainda não é este o pacote que nos vai trazer mais habitação e, acima de tudo, duas notas muito importantes. Minou, desde o dia 16 de fevereiro, portanto dia da primeira apresentação do pacote, a confiança que havia no país e no investimento em Portugal. Eu diria que, a partir do dia 16 de fevereiro, houve só um único marco histórico. Não teve a ver com habitação, teve a ver com quebra de confiança em Portugal e na credibilidade de Portugal como destino de investimento. E isso é completamente nefasto, é nefasto para o país e posso testemunhar isto. Neste momento não há investimento estrangeiro a entrar no país em matéria de investimento imobiliário. O investimento imobiliário está suspenso até vermos o que é que este pacote vai dar. Segunda nota, também penso que foi um marco histórico para mais uma machadada na credibilidade, na previsibilidade no mercado do arrendamento. O mercado do arrendamento, como eu costumo dizer, perdoem uma expressão, já era mais arriscado do que setoreiro. Era um mercado dotado de altíssimo risco. Pois então, hoje em dia, metermos no mercado do arrendamento, comprarmos uma casa e metermos no mercado do arrendamento, eu diria que pode ser não a morte do toureiro, mas neste caso a morte financeira do seu proprietário. E, portanto, esse foi o marco histórico. Não vamos trazer ainda mais habitação com este pacote. Mas eu diria que nem tudo é negativo, ou seja, o Governo percebeu a atrapalhada onde se pôs no dia 16 de fevereiro, aliás, mereceu uma das maiores contestações que vimos nos últimos tempos, aliás,
Foi curioso até ver que não tínhamos assistido a uma manifestação sobre a habitação nas últimas décadas, assistimos agora, e portanto o Governo percebeu que teve que recuar. Bom, e aí temos que dar os parabéns ao Governo, porque percebeu que tinha cometido alguns erros e recuou nessa matéria. E portanto, daí, quando temos que criticar, criticamos quando temos que criticar, mas também temos que aplaudir quando temos que aplaudir. E nesta matéria, penso que temos que aplaudir. O Governo, em determinadas matérias, ouviu nomeadamente as pessoas, os empresários que querem fazer casas para os portugueses, ouviu os promotores imobiliários, ouviu esta associação. E isso devo dizer publicamente. Dar aqui 2 ou 3 notas onde o Governo recuou e bem. Primeira nota. Recuou, de facto, numa medida que o Pedro Fugas, da UI, referiu e que é muito importante. Recuou, eu diria, não na totalidade, mas em alguma parte, que é uma medida que, aliás, julgo que terá tido a mão do Ministro das Finanças, para limitar, de alguma forma, a atribuição de benefícios fiscais à reabilitação urbana. Isto é importante porquê? Porque em matéria de IVA, houve aqui uma limitação em matéria de IVA na construção, portanto, no caso para a reabilitação urbana. Tentarmos limitar a atribuição de benefícios fiscais a termos mais imóveis vai trazer ainda mais problemas à habitação. Apesar do Ministro das Finanças querer ter mais receita fiscal, limitando a concessão de benefícios fiscais a quem quer reabilitar, vai estar a fazer todo o seu contrário, ou seja, vai estar a ter menos receita fiscais porque os projetos vão deixar de avançar e vai estar a prejudicar o problema da habitação, porque, como disse o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, nós precisamos é ter mais oferta, mais casas em todos os segmentos. Na construção acessível, é óbvio, mas também em todos os outros segmentos, porque havendo mais oferta, a procura mantendo-se ou aumentando até ligeiramente, os preços vão descer. E, portanto, esta matéria é nefasta, mas o Governo aqui recuou e bem. Poderia ter recuado na sua totalidade, mas recuou no sentido de salvaguardar e aqui trazendo, enfim, um bocadinho de ganho de confiança ao mercado que investe, salvaguardou o que se chama na gíria os PIPs, portanto, pedidos de informação prévia, que tenham já entrado numa Câmara Municipal. Porque isto, enfim, eu diria que era o fim da picada. Porque termos investidores que investem o seu capital em Portugal, metem os seus projetos, gastam dinheiro em arquitetos, em projetos de engenharia, entram os projetos na Câmara e afinal o Estado português afinal diz não, meus senhores, os senhores afinal não vão ter acesso a uma série de benefícios fiscais, era isso também poderia dar aí um problema de litigância grande, claro, era mudar para resolver, as regras a meio do jogo, coisa que nós não podemos deixar que Portugal faça. E, portanto, nessa matéria é positivo. Mas dou aqui esta nota. Só esta medida de cortar os benefícios fiscais à reabilitação urbana, faz com que só eu conheço 2 projetos na zona do Porto, na área metropolitana, portanto não em zonas centrais, em área metropolitana, cuja esta medida vai ter um impacto num projeto mais 20 milhões de euros num projeto. O que quer dizer que o projeto não vai avançar. Esses 2 projetos juntos juntavam quase 900 fogos. 900 fogos não vêm ao mercado na zona do Porto. Segunda medida que o Governo também recuou e bem. Nós alertámos muito o Governo, enfim, nós que representamos todos os investidores imobiliários em Portugal, alertámos para a seguinte situação. Atenção, que a credibilidade do país está posta em causa. Porque nós estamos a mudar as regras da meio do jogo, há 10 mil renovações de vistos gold em curso. 10 mil renovações. 10 mil renovações em curso, à qual o Estado português se preparava para mudar as regras a meio do jogo, a dizer, olha, as pessoas investiram neste país que se diz de Estado de Direito, que se diz regido por leis, por uma Constituição da República Portuguesa, mas afinal nada disso tem valor e, portanto, olha, afinal nós mudámos de ideias e, portanto, de caros 10 mil investidores que acreditaram no nosso país. Já não vão poder manter o vosso visto de residência temporário, não é cidadania, visto de residência temporário para investimento e, portanto, afinal o Governo vai mudar as regras a meio do jogo. O Governo aí arrepiou o caminho e bem, porque percebeu que estava em causa o quê? A credibilidade do país lá fora e, acima de tudo, uma enorme onda de litigância, eu até tenho dito, de alguma certa crise diplomática, porque estamos a falar de 10 mil cidadãos estrangeiros que tinham investido em Portugal acreditado e não iam poder continuar com o seu investimento. E, portanto, nessa matéria é positivo. Também em matéria de vistos gold, foi positivo, enfim, eu diria que aí estaríamos a falar de mínimos olímpicos ao proibir a retroatividade. Quer dizer, isso então, se essa medida fosse para a frente, eu diria que podíamos rasgar a Constituição da República Portuguesa e arranjar um outro livro de anedotas, porque a Constituição não tinha nenhum papel em Portugal. E, portanto, aí o Governo não deixou sequer ir para o Parlamento essa retroatividade e, portanto, parabéns ao Governo, percebeu que a medida, de facto, era violadora de um Estado de Direito e da Constituição da República Portuguesa. Uma última nota também positiva para quê? Para dizer que o Governo também ouviu e bem quem quer construir casas para os portugueses ao estar a definir, neste momento, um plano de cedências do seu património devoluto, quer em terrenos, quer em edifícios em área metropolitana, para que os tais fazedores de cidades, aqueles promotores imobiliários que querem construir casas, possam
enfim, a título de direito de superfície, com um plano de não só de benefícios fiscais, mas um plano regulatório especial, construir casas para o arrendamento acessível. Nota quanto a essa matéria. A medida é positiva, em conceito sim, mas o diabo está nos detalhes. E agora Então. vamos ver se em sede de discussão no Parlamento e depois, nomeadamente, em sede de discussão dentro do Governo para montar o caderno de encargos, se conseguimos montar de uma vez por todas. E é esta a minha sugestão e o pedido encarecido que faço aos deputados e ao Governo. Vamos montar de uma vez por todas um plano de arrendamento acessível que funcione. Os planos de arrendamento acessível, os programas de arrendamento acessível nacionais, autárquicos, porquê? Como já aqui foi dito e bem, como não se ouviu a indústria, estão mal montados, não têm adesão. Os promotores privados, os privados não querem esses programas. Portanto, peço encarecidamente para finalmente conseguirmos ter mais casas que os portugueses possam pagar. Vamos montar estes programas com a indústria para que isto tudo possa acontecer. Uma última nota, Rita, peço desculpa, só para terminar, que também é positiva e penso que os portugueses devem acompanhar. Licenciamento. O Ricardo Guimarães também tem falado muito disto, a par da APPI. O licenciamento é o maior estrangulador de mais oferta de casas em Portugal. Estrangula. Porque nós podemos construir 26 mil casas, como o Governo quer, 5 mil casas, 10 mil casas, mas depois temos um elemento estrangulador que não deixa E sobre as isso, 26... e sobre isso o Governo deixou para o fim, portanto será a última Claro, fase do e programa. deixou para o Esperemos, fim, pelo menos o que está anunciado Claro. é que será aprovado Ou seja, amanhã em onde Conselho é que de aqui Ministros devemos esse também- simplex urbanístico e a maneira Onde é que de aqui também o Governo andou bem nesta simplificar o matéria? processo. Andou bem nesta matéria ao perceber, de uma vez por todas, que o licenciamento, ao ser o maior estrangulador de produção de casas, nomeadamente as acessíveis, percebeu e bem que o licenciamento é um problema de habitação. E, portanto, ao querer resolvê-lo, o Governo andou bem, aliás, nós nunca tínhamos visto nenhum Governo a querer encabeçar a luta contra o licenciamento. E, portanto, aí estamos a andar bem. Também, mais uma vez, o diabo está nos detalhes. Vamos ver agora se na proposta que o Governo vai apresentar nos próximos dias ou nas próximas semanas, se afinal o que em conceito parece positivo, afinal depois na prática não passa também a ser uma mão cheia de nada. Aí, devo dizer, também é bom da verdade, estamos a trabalhar com o Governo diretamente para, mais uma vez, tentar fazer um programa bem feito e evitar aquilo que aconteceu a 16 de fevereiro, que foi uma enorme atrapalhada e que minou a confiança dos investidores e dos proprietários. Tenho esperança que agora, em sede de discussão no Parlamento, porque a proposta, como sabem, está no Parlamento, vai estar agora em discussão durante os próximos meses, tenho esperança que em sede de Parlamento os deputados, também a nível dos deputados, impere o bom senso, estudem os dossiês, estudem as matérias e apresentem ao país um verdadeiro pacote mais habitação e não aquilo que tivemos até agora, que foi um pacote menos habitação. E já vamos olhar com mais pormenor o que Santos Ferreira para aquilo que se espera também deste simplex do licenciamento, simplex urbanístico que o Governo se prepara para aprovar, mas para já, Pedro Calado, ouvimos aqui também a importância do investimento e sobretudo do investimento estrangeiro, e a Madeira é exemplo disso, mas estamos aqui a falar de crise da habitação e a chegada dos estrangeiros também tem um senão no peso da balança que pressiona o mercado e faz com que a procura e a oferta de casas seja menor e seja mais difícil para os habitantes. Como é que o Funchal faz este equilíbrio entre o que é essa carência de habitacional que já se sente também no Funchal e esse aumento dos preços que já estão muito, muito elevados também para a maioria da população e a necessidade do investimento para a economia? Bom, vamos por partes só para percebermos, e gosto muito de falar com números, e ontem, enquanto vinha no avião, foi-me entretendo a ver alguns números do presente no Conselho do Funchal. Entre 2021 e 2022, o preço médio das casas passou de 171 mil euros para 200 mil euros, portanto tivemos um aumento de 19%. Relativamente aos estrangeiros que estávamos aqui a falar, os estrangeiros, esta questão dos vistos gold não pode ser uma questão vista de forma superficial. Em 3 anos, entre 2019 e 2022, nós passámos no Conselho do Funchal, só no Funchal, passámos de um volume médio de vendas de 20 milhões de euros em 3 anos, de 20 milhões para 125 milhões de euros. Isto só de mercado de origem, portanto, compradores de habitações no Conselho do Funchal, em 3 anos. Portanto, isto residentes quer em países da União Europeia, quer de fora da União Europeia. Ou seja, temos tido
uma procura muito A procura grande no Funchal é já hoje no 50-50, Funchal, por parte de estrangeiros, por parte é muito grande, é muito portugueses. significativa, daí nós não podermos estar a tomar decisões e sobretudo com efeitos retroativos, que isto ainda é um mal maior, com efeitos retroativos, porque mina a confiança e mina a sustentabilidade que existe, quer no relacionamento institucional do país com países terceiros, mas também mina uma estratégia definida. Nós, evidentemente, que temos que olhar, por um lado, para a capacidade construtiva e qualitativa dos imóveis que nós temos, por outro lado, temos que olhar também para os residentes, para as pessoas que estão na cidade e que vivem connosco. Se por um lado é bom ter a recuperação urbanística e o desenvolvimento, é positivo a valorização dos imóveis, melhorar o aspecto urbano, encantados da vida, e temos conseguido fazer esse efeito. Por outro lado, para resolver o problema da nossa classe média e dos nossos jovens, lanço aqui duas perguntas ou duas questões. Eu ainda sou do tempo em que, quando comecei a trabalhar e quando comprei a minha primeira habitação, ainda beneficiei do crédito de habitação jovem, bonificado. Bonificado, exatamente. Que na década de 90 existia. Por que razão não se voltam a criar medidas novamente para incentivar este tipo de habitações? Eu ainda sou do tempo em que as primeiras habitações compravam-se em cooperativas. Nós dávamos algum sinal e íamos ao longo dos anos amortizando com uma perspectiva de aquisição através de cooperativas de habitação normais ou cooperativas de habitação até jovens. Por que não incentivar outra vez o mercado a aparecer com esse tipo de soluções? Acho que há um desfazamento muito grande hoje entre quem faz a legislação, os deputados ou o governo, ou seja quem for, e quem está efetivamente no terreno. Mas isso bem tem que se incentivar o mercado, porque senão os programas não têm a adesão do mercado, ou seja, o mercado não dá respostas a estas necessidades. Rita, tem que haver muito mais diálogo. E, enfim, não quero entrar aqui noutras discussões, nem noutros problemas, mas a questão base que se põe aqui, nós podemos todos discutir a fiscalidade, a medida A, a medida B, a medida C, mas a grande pergunta que se deve levantar é: porquê que chegamos a este problema? Porquê é que se fez isto desta forma? É por insensatez? Não. É por falta de inteligência? Não. Por que razão é que se fez isto? Por uma razão muito simples. As pessoas que estão a governar e que estão com o poder legislativo não conhecem o terreno. Ou se conhecem, não falam com os agentes. E tomam medidas que são completamente contrárias àquilo que se pretende. Estamos hoje aqui num painel de 4 pessoas, ou mais 5 ou 6 especialistas, e há um denominador comum. O pacote que devia de servir para incentivar mais habitação e melhor habitação, afinal surtiu o efeito completamente contrário. Primeira pergunta, mas as pessoas que estão lá não pensam, não sabem as consequências? Sabem, mas não ouvem. Enfim, há outras condicionantes que levam a que tudo isto aconteça e que era bom que de uma vez por todas resolvêssemos primeiro essas questões. Vamos falar agora no simplex da habitação e na legislação. Eu não sei se, enfim, a maioria de nós temos conhecimento disso, porque estamos com as câmaras, estamos com os processos. Mexer num plano diretor municipal hoje é uma dor de cabeça. Mexer nos planos de pormenor é uma dor de cabeça. Mudar a regulamentação urbanística de uma cidade é um grande problema. Portanto, fazer a suspensão dos PDMs, porque depois tem as associações ambientalistas, depois vamos encontrar as providências cautelares, depois vamos encontrar uma denúncia anónima que é feita contra um determinado promotor. Enfim, tudo isto serve para complicar ou ligar o complicómetro e, claro, no final de contas, uma pessoa pergunta a um grande investidor: o senhor tem vontade de investir numa cidade, de fazer um grande projeto imobiliário com 30, 40 milhões de euros com a situação atual do país? Não. Nós temos um bom exemplo aqui no continente, aqui na região de Lisboa, salvo seja, no outro lado do Rio Tejo. Enfim, não vou entrar aqui em pormenores, mas temos ali projetos superiores a 100 milhões de euros de investimento, que estão há mais de 20 anos para serem licenciados. Há mais de 20 anos. Portanto, eu pergunto, o país não precisa de projetos? E como é que vê, Pedro Calado, também estas medidas também de alguma responsabilização das câmaras municipais pelos atrasos? Porque nós sabemos que esse é um problema e é uma das queixas também do mercado em relação aos municípios, à lentidão dos processos, à falta de recursos para lidar com os processos mas essa o imbróglio de informação que essa lentidão passa muito por esta agilização que se pretende dos licenciamentos. Porque hoje
Não é por acaso que estamos há mais de 40 anos a discutir a localização do novo ou do futuro aeroporto, se é que ele um dia vai existir. É porque depois é preciso o parceiro da entidade A, tem que ir à entidade B, tem que ter o parceiro da entidade C, depois vai à Câmara Municipal, depois vem... Isto não funciona, isto não está preparado para o país funcionar. Isto está preparado para criarmos os micropoderes de análise e de microproblemas que depois vão emperrando todos os decisores e toda uma linha que se pretende que fosse ágil e benéfica. E, se Deus quiser, em 2026, algures no tempo, ou 2027, havemos todos de estar aqui a fazer o balanço do Plano de Recuperação e Resiliência. E Deus queira que nós estejamos aqui, daqui a 4 anos, a fazer um balanço trágico da perda de fundos comunitários para um programa que devia de servir de incentivo também a mais construção e melhor construção, também para resolver os problemas de habitação, e vai ser, novamente, mais uma oportunidade perdida, porque não fomos capazes de criar soluções para estes problemas. Há bocadinho, o Ricardo Guimarães, falava sobre a questão da inflação, do aumento dos custos de construção. Todos esses problemas têm que ser tidos em conta hoje quando se faz legislação. E perguntar que soluções é que nós temos para aliviar todas estas medidas. Vamos criar medidas de redução fiscal, vamos incentivar a que tenhamos uma mão de obra, uma legislação de trabalho mais simplista, que ajude os promotores imobiliários a ter menos custos de construção. Que efeitos é que a inflação pode ter neste tipo de medidas? Tudo isso conta, tudo isso aumenta. O preço das casas aumentou mais de 20%. Então, e que medidas é que podemos tomar em sede de IVA? O IVA que falávamos aqui há bocadinho é benéfico, reduz para 6%, no caso da Madeira, para 5%, mas só em projetos a custos controlados. Mas porquê que não se expande a toda a construção ao seguir os exemplos positivos, que, por exemplo, que existem em Espanha? Aquilo que há de positivo dos outros lados, a roda já foi inventada há muitos anos. Que se adotem essas medidas olhar simples. Também para aquilo que é feito. É preciso mais pragmatismo e mais objetividade. Mas de facto medidas. nós estamos aqui a lidar com um problema, Pedro Brinca, que quando falamos e em muitos destes debates, onde estamos a tomar o pulso ao mercado e a ouvir também o mercado e os intervenientes no setor, estamos a falar, é uma combinação entre um problema da economia, ou seja, de algo que é um setor para a economia, que tem efeito na economia, mas estamos a falar também de um ponto de vista social, ou seja, de um direito e da habitação, que é um dever do Estado assegurar aos cidadãos, e que às vezes este equilíbrio entre a economia, o mercado e aquilo que são as necessidades efetivas da população de habitação, às vezes é difícil encontrar aqui um fio condutor. Como é que se faz essa avaliação e como é que se nesta tentativa do Programa Mais Habitação de fazer essas duas, ter essas duas vertentes, se não se cometeu aqui uma atrapalhada? Em primeiro lugar, dava jeito, quando se está a tentar balancear esses dois direitos fundamentais, ir à Constituição e ler o que lá está escrito. Então, ajudava. Por exemplo, uma das coisas fundamentais que fala no direito à habitação é uma dimensão positiva no sentido de serem desenvolvidas, está lá neste artigo, políticas de transporte, por exemplo, que possam facilitar o exercício desse mesmo direito. Nós, quando falamos do aumento brutal dos preços da habitação, nós sabemos que, obviamente, é uma dinâmica que afeta todo o país, mas que afeta muito maior, tem um efeito muito maior, por exemplo, em Lisboa e Porto, onde o preço médio, se não estou em erro, num estudo recente que eu vi, era cerca de 336% da média nacional na área metropolitana de Lisboa, e na área metropolitana do Porto era cerca de 180% ou 190%. Nós falamos de todos estes, arrendamento coercivo, etc., tem política de transporte. Por exemplo, aqui na zona de Lisboa, uma das coisas que poderia ajudar de forma brutal é precisamente uma melhoria da rede de transportes públicos que pudesse aliviar a pressão sobre o mobiliário que está em alguns pontos focais, muito concentrados nas duas principais vias de acesso de comboio, não é? A linha de Sintra e a linha de Cascais, ou até mesmo, por exemplo, da A5 e C19. Não é? Por exemplo, não houve uma única palavra sobre transporte público nessa comunicação. E é algo que está escrito na Constituição no direito à habitação. Por isso é que eu digo, se calhar ler o direito
que estamos a tentar proteger, pelo menos o que está escrito na Constituição tinha ajudado. Isso sem dúvida que é um Porque é preciso elemento... pensar no problema da habitação como um problema estrutural e não é só Sim. em termos da construção e das casas em si, ou seja, eu não gosto, mobilidade. Eu não gosto muito de palavras caras, mas é um problema holístico, não é? E depois há aqui questões que viciam um bocadinho o debate político e que contaminam tudo o resto e nos distraem do essencial. Nós, por exemplo, olhamos para a Baixa de Lisboa, não é? Frequentemente é invocado, então, mas todos temos o direito a viver na Baixa de Lisboa. Eu recordo-me que há 30 anos atrás, a Baixa de Lisboa, ninguém queria lá estar. Era um antro de prostituição, de droga, de criminalidade, ninguém queria lá estar. Recuperou-se aquela zona, houve feito um investimento forte na recuperação, na reabilitação daquela zona. De repente, a Baixa de Lisboa está um espanto, quem for visitar a Baixa de Lisboa realmente é um espanto aquela zona, e agora estamos todos surpreendidos que as pessoas estão dispostas a pagar muito para lá morar, e os preços sobem. Quer dizer, não é? Quando o grosso da habitação, e principalmente o problema da habitação social, de certeza que não é a questão da Baixa de Lisboa, mas contamina muito este tipo de debate e até algumas das estatísticas. Por isso... Há bocado foi dito, por exemplo, a questão dos vistos gold. De certeza que não é por causa dos vistos gold que nós temos um problema social de habitação. Fala-se, por exemplo, da questão do parque público de habitação, é muito referida à estatística dos 2%, não é? Que de facto, enquanto que em termos de vencimentos temos cerca de 15% do emprego no setor público, para o qual os vencimentos da função pública podem ser uma âncora e ter algum impacto na negociação depois no setor privado. Na habitação, isso não existe porque, em vez de 15% de contratos públicos, de funcionários públicos, na questão da habitação temos apenas 2% do parque público. Mas eu também gostava de ter aqui alguma cautela relativamente à importação de algumas soluções de outras latitudes, porque nós importamos as soluções, mas não vamos importar quem as implementa. E a minha experiência é que quem as implementa é tão importante como as próprias soluções. Por isso, mesmo a questão do PRR, vamos olhar para o PRR. Como é que foi feito com o PRR? O PRR, se olharmos numa perspectiva de longo prazo, e o próprio ministro, que agora já era ministro, agora é o governador do Banco de Portugal, mas há coisa de um ano atrás, numa conferência em que tive o prazer de partilhar com ele, ele próprio admitiu que o PRR foi feito para substituir investimento público do Orçamento de Estado. Na prática, isto foi feito. É um enorme programa para investimento público que, em Portugal, entre 2010 e 2020, não existiu. Não foi suficiente para manter as infraestruturas que existiam. Não é? Tirando esse valor do Orçamento de Estado, obviamente dá margem ao Estado, ao Governo, para ter algum brilharete orçamental e alguma margem de estacionado nas políticas. Pensar no problema também estruturalmente, daqui a uns anos, mesmo que esses fundos sejam aplicados... E esses projetos também não forem sendo acompanhados e não forem... 3 coisas acerca disso. Primeiro... Corre-se o risco que também temos um parque público ao abandono, etc. Nós vamos meter 1.000 milhões em modernização administrativa e finanças. Qual é o retorno esperado? É que ninguém sabe. Eu gostava de saber porque é que nós vamos meter 1.000 milhões de euros em modernização administrativa e finanças e perceber, do ponto de vista de serviço público, em termos de medidas de performance, qual é o retorno que nós vamos ter nesse investimento. Vamos conseguir agilizar a máquina do Estado, diminuir os custos operacionais e com isso aliviar a carga fiscal para sermos mais competitivos, porque nós nos últimos 20 anos, por exemplo, em matéria de tributação sobre empresas, o resto da Europa Ocidental, pelo menos, teve uma desvalorização fiscal que Portugal não acompanhou. E se há 20 anos éramos mais ou menos competitivos, hoje não somos. Será que vai servir para isso? Ou servirá para aumentar a qualidade de serviço? Para que é que serve? Outros países, a Grécia, por exemplo, que tipicamente é o nosso companheiro dos maus resultados muitas vezes, a Grécia pôs à frente do PRR um prémio Nobel da Economia, o Pissarides, que nem sequer é grego, é cipriota, com um PRR muito focado em dinamizar a economia privada. Não é? Nós em Portugal, e eu até tenho um grande apreço pelo ministro Costa e Silva, metemos um engenheiro de Minas à frente do PRR. Nós sabemos que muitas vezes dizemos que a economia portuguesa é um buraco, mas eu acho que isto foi levar a metáfora longe demais. Não é? A comunidade académica, na qual não me incluo, porque eu não sou um especialista em economia portuguesa, tenho comentado muito economia portuguesa, mas alimento os meus comentários através de pesquisas, de estudos de outras pessoas, tenho feito um ou outro por exceção, mas a academia portuguesa que estuda estes problemas a fundo, não só de economia, mas de infraestruturas e das várias universidades, não foi tida nem achada em nenhum desenho deste PRR. Pessoas e comunidades científicas que estudam os problemas da economia portuguesa há 20 anos. E para terminarmos, Pedro Brinca, a questão do licenciamento e daquilo que poderá ser aprovado, que nós sabemos que é onde esbarra muitas vezes
a questão, e o mercado, e é onde o mercado também tem ali um dos seus grandes obstáculos, poderá ajudar? O que é que se espera daquilo que vai ser nem de propósito. aprovado, sendo que há uma comissão técnica que já foi nomeada, que já estará a trabalhar para uniformizar e simplificar toda a regulamentação que é envolvida no processo de licenciamento e no processo urbanístico. Ora, o Governo vai-se antecipar esta comissão sem essa comissão sequer ter apresentado ainda algum trabalho. Mais uma vez, se calhar vai tomar decisões sem estar informado sobre qual é o problema e como é que ele devia ser atacado. Eu acho que isso é uma medida fundamental, acho que é uma medida importante. Tudo o que possa agilizar e desburocratizar sem pôr em causa critérios de segurança e de ambiente pode, de facto, ajudar a dinamizar a oferta, mas olha, a título quase que de brincadeira, nem de propósito, eu meti um pedido de licenciamento para construção, a Câmara Municipal tem 30 dias para me responder, segundo creio, já passaram 60, quer dizer, vai deixar de ser obrigatório, já telefonei várias vezes para a Câmara, já lhes disse ao amigo, isso vai deixar de ser obrigatório, veja lá se resolve a questão, e pronto, e está tudo encravado, e caramba. E pelo menos a responsabilização das autarquias também pode ser o ponto, pelo menos o Governo diz assim, se não vai a bem, vai a mal, não é? E a penalização é sempre um incentivo. Antes passamos ao Hugo, já vamos, Ricardo, há pouco falávamos da questão, e o Hugo também falou há pouco, da questão e dos apoios do arrendamento acessível, que também foi apresentado aqui pelo Pedro Fugas como algumas dos sinais positivos que são dados neste programa, mas lá está, o arrendamento acessível é algo que é atrativo para o mercado? E estes programas inerentes ao arrendamento acessível? Bem, este programa e este conceito foi lançado já há algum tempo, portanto não é uma novidade deste pacote e, portanto, já podemos fazer alguma avaliação. E aquilo que se pode verificar é que, apesar de todo o conjunto de medidas lançadas, não foi possível, são marginais o número de fogos que estão no regime de arrendamento acessível e mesmo nos programas municipais também de arrendamento acessível. Portanto, já dá para ver que há alguma coisa de estranho, porque o programa foi lançado e já é possível avaliar e acho que, enfim, com um pouco nível de adesão. E, portanto, aquilo que este programa vem fazer é, enfim, se não vai a bem, vai a mal, não é? Portanto, então agora vamos fazer o arrendamento forçado, etc. De facto, aquilo que nós verificamos é que quando se olha para os dados de mercado, e nós acompanhamos o mercado a partir da informação que recolhemos a partir dos mediadores e players do mercado que fazem a mediação também no mercado do arrendamento, e vemos que, mesmo pegando numa mediana e não na média, a diferença não é grande, mas a mediana está um pouco abaixo, há logo ali uma diferença de quase 15%. Entre a mediana que nós apuramos para Lisboa, por exemplo, e a mediana que é publicada pelo INE. Ou seja, há logo ali uma diferença de 15%. Depois é preciso fazer mais 20% de desconto sobre um valor que já está abaixo de uma referência de mercado. Há umas majorações em função do tipo de imóvel, se é melhor ou pior. Quer dizer que em Lisboa, por exemplo, um proprietário particular que queira pôr a sua casa em arrendamento acessível tem que fazer um desconto face a uma referência média de mercado na casa dos 30%, para ter depois um benefício que é de 28% em sede de taxa de IRS, taxa liberatória. Portanto, se for na construção nova, e aqui pensando em build to rent, a promoção para arrendamento, a diferença pode atingir 40%. Ou seja, na prática, eu acho que... Ou seja, números diferentes, há dados diferentes que depois não... Repare, aquilo que sucede, enfim... Não refletem a realidade do mercado. Com o risco do que vou dizer, portanto, mas é evidente que se usamos uma base de informação que resulta do reporte fiscal, quando nós usamos a informação dos mediadores, a mediação imobiliária é sempre um canal de formalização. Estamos a olhar por aquilo que é uma fonte de informação mais próxima da economia formal. Quando olhamos para uma base de dados mais abrangente, talvez corremos o risco de ter dados que estejam um pouco também inquinados por algum maior nível de informalidade. E isso tem consequências porque, de facto, depois, os operadores, quando vão para o mercado, quer dizer, estas contas que eu estou a apresentar, resultou aqui de um pouco mais de estudo, mas um operador informal, um pequeno proprietário, vai para o mercado e percebe isto de forma automática, porque ele percebe quais são as rendas que pode praticar em regime livre, que renda que tem que praticar em regime acessível e percebe que não lhe compensa. Quer dizer, porque é que o arrendamento acessível não funciona? Não funciona porque não compensa. Porque se compensasse, enfim, adicionando outras questões
de confiança também, porque mesmo o que foi aqui apresentado de redução da taxa de tributação à medida que a maturidade dos contratos aumenta, eu tenho algumas dúvidas que vai ser muito eficaz, porque o nível de incerteza e desconfiança é tal, o compromisso temporal é tão lato, que eu julgo que esse prémio, tenho dúvidas se depois será de facto bem acolhido. Portanto, na prática, é preciso olhar para a realidade do mercado e perceber se os programas, mesmo desenhados com toda a boa intenção, vão de encontro a essa realidade e até que ponto realmente depois podem produzir os resultados esperados. Eu gostava... E o que é que pode-se esperar em termos de, para também terminarmos, Ricardo, em relação às medidas de licenciamento que ainda estão por aprovar e ainda nos falta conhecer? Essa é outra das dimensões fundamentais. Portanto, realmente nós acompanhamos a informação dos certificados energéticos que são produzidos nos projetos ainda em fase de licenciamento. E vemos que aqui na região de Lisboa temos tido nos últimos anos cerca de 10, 11 mil fogos que entram em licenciamento. Isto só de construção nova. E depois o que é que vemos? Vemos que em termos de fogos licenciados tem estabilizado na casa dos 6 mil. E depois a obra concluída na casa das 4.500, 5.000. Ou seja, estes números são importantes porque dá-nos a noção de que o mercado também é dependente da capacidade instalada de licenciar e da capacidade instalada de produzir. Porque se houver aumento das intenções de investimento, mas a capacidade de licenciar não se alterar, é como se fosse um gargalo da garrafa. Na prática, o mercado cresce, mas afunila no licenciamento, tal como também afunila no setor da construção. Nós também temos que ter políticas de atração de mão de obra. O setor da construção, nós esquecemos isso, mas nós ainda estamos muito no rescaldo da crise financeira. Porque é que não há promoção imobiliária para os portugueses? Quer dizer, porque basicamente aquilo que aconteceu foi a falência dos promotores imobiliários que estavam no mercado antes da crise financeira e cujo nível de endividamento, enfim, fez com que colapsassem, e eram operadores orientados para a procura doméstica. E nós temos uma nova geração de promotores imobiliários que são mais internacionais, têm capitais próprios e têm uma visão do mercado completamente diferente. Mas muitos desses operadores, que cá só conseguem fazer habitação de luxo, nos países de origem fazem habitação acessível e fazem arrendamento. Portanto, é interessante perceber, junto desses operadores, porque é que no seu país de origem fazem arrendamento e cá só fazem promoção de luxo. Porquê? Digo eu. Porque os custos de contexto, em certeza, é tal que o único mercado que é viável é esse. Funciona, portanto, mais que viável. É aquele que funciona. Portanto, na prática, nós apontamos o dedo à indústria, mas não nos interrogamos porque é que a indústria não faz aquilo que nós gostávamos que fosse feito. Portanto, na prática, eu acho que esta é uma questão que é importante para quem estiver a ouvir, porque, enfim, não é um debate só de especialistas também, poucas pessoas que nos acompanham que têm a preocupação da habitação, mas tudo bem, está muito bem, licenciamento e tal, impostos, mas e casas, não é? Realmente, nós temos, de facto, cá, operadores, e em Espanha foram feitas reformas, uma coisa que nós esquecemos são as CIGIs que debatemos, mas aquilo ficou a meio do caminho. Portanto, há instrumentos que funcionam em Espanha, não é preciso ir muito longe, e que cá nós não conseguimos, se for permitido dizer nesses termos, copiar direito. Porque se tivéssemos copiado direito, se lá funcionava, era só copiar. Portanto, enfim, ficava por aqui. Falhamos numa tarefa bastante básica. Até não achar que és otimista demais. Hugo, para terminarmos, notas finais e nomeadamente em relação àquilo que todos aguardamos em relação ao Simplex Urbanístico. Eu gostava de pegar aqui nestas duas últimas intervenções, porque há aqui duas notas que eu penso que são muito importantes. Uma das coisas que já aqui penso que foi unânime no painel, de facto, foi ver que uma das coisas que mais faltou na elaboração deste pacote mais habitação, enfim, menos habitação, foi de facto analisar o mercado, fazer estudos de impacto, perceber o mercado, ver onde é que estão as razões, porque é que falta habitação, porque é que não se consegue construir em Portugal e noutros países consegue, porque é que há mais arrendamento noutras cidades europeias e nas nossas cidades não há. E eu gostava de pegar num tema que foi, enfim, tem dado grande brado agora durante este fim de semana, relativamente aos vistos gold. Bom, como é sabido, o Governo, antes de ter anunciado o pacote a 16 de fevereiro, nós denunciámos isso, sabíamos que havia um estudo dentro do Governo para precisamente fazer isto, que nós achamos que não tinha sido feito, nomeadamente em matéria de vistos gold, para analisar
o real impacto dos vistos gold em matéria de habitação. Mas esse estudo não apareceu nos últimos 2 meses. Aliás, nós solicitámos, o Parlamento, os seus deputados solicitaram. Enfim, houve uma série de instituições e pessoas, associações que pediram esse estudo nunca apareceu. E, estranhamente, esse estudo aparece agora, 2 meses depois da apresentação do pacote. Aliás, o estudo não aparece, a Rádio Renascença diz que teve conhecimento do estudo esse que, aliás, até devia ser público, feito dentro do Centro de Estudos do Ministério da Economia, e que, diz coisas como o seguinte: os vistos gold tiveram um grande impacto na habitação, nomeadamente em Lisboa, nos últimos 2 anos. Bom, mas vamos lá ver, é que já não havia vistos gold para a habitação nos últimos 2 anos em Lisboa. Portanto, das duas, uma. Ou o estudo não existe e, portanto, esta notícia aparece, sabe, vinda Deus de onde, ou o estudo fez só ao contrário. Primeiro faz os resultados e depois apresente-se o conteúdo. Porque realmente isto não faz o menor sentido. E, portanto, o que eu gostava era que, nomeadamente, os nossos deputados voltassem a solicitar ao Governo: venha esse estudo, apresente-se esse estudo ao país, porque nós não podemos dar-nos ao luxo de deitar 700 milhões de euros à rua, que é o que os vistos gold investem no nosso país por ano, não podemos deitar 6,7 mil milhões de euros à rua, que já investiram desde 2013, que iniciou o programa, sem dar uma explicação plausível ao país, quando nós sabemos que, 2022, os vistos gold representaram 0,6% das transações em Portugal. Portanto, são 0,6% dos vistos gold que têm impacto na habitação. Portanto, o Governo venha-nos explicar, mostre o estudo tem que ser público e, portanto, não pode ser um canal de rádio que vem dizer que teve acesso ao estudo e que as conclusões foram estas, porque, de facto, as conclusões que apareceram, de facto, não fazem o menor sentido. E, portanto, acho que o país merece isso, o setor merece isso e, mais do que tudo, os investidores que cá investiram 6,7 mil milhões de euros merecem isso deste país. Segunda nota, que também foi interessante aqui, foi referido. Nós ouvimos muitas vezes, gostamos muito de olhar para o lado e gostamos muito de dar exemplos, e eu vejo isso nomeadamente em matéria de arrendamento, mas eu acho muito divertido, enfim, sendo triste, que nós, muitas vezes, os nossos governantes queiram olhar para outros países e vejam só uma parte da história, ainda por cima aquela história que não é verdadeira. Matéria de arrendamento. Basta olharmos para o nosso vizinho de Espanha. Madrid, que é aqui ao lado, Madrid, que é aqui ao lado, tem 25 mil casas em construção para arrendamento, investimento privado, a 3 anos, num investimento total de 5 mil milhões de euros. 25 mil casas, investimento privado. Eu pergunto, quantas casas há em construção para arrendamento a nível privado em Portugal? Zero. Não há uma para contar a história. E, portanto, temos que olhar para o lado e perceber o que é que, nomeadamente, Madrid, Espanha, mas a Madrid em particular, está a fazer bem para que isso esteja a acontecer. Muito simples. Política pública. Criar regras e regimes que sejam amigos dos investidores privados que querem construir para arrendamento. 25 mil focos de construção para arrendamento, a maioria deles acessíveis. E expansão do perímetro urbano. Madrid, por exemplo, está a fazer um caso extraordinário que nós queremos trazer a Portugal para ver se aprendemos e copiamos o que é bem feito. Porque basta copiar uma expansão do perímetro urbano para, precisamente, porquê? Porque Madrid percebeu que não é fazendo só reabilitação. Não podemos caber todo, contrariamente ao que o nosso Governo diz. Nós não podemos viver todos nos centros das cidades. As cidades não esticam. Poderiam esticar se houvesse política pública bem feita para expansão do perímetro urbano. Como não há, nós não podemos morar todos nos centros das cidades. As cidades têm um limite territorial. Bom, e depois outra coisa. O Governo também não gosta de falar em densidade, construção em altura. Bom, mas quer que todos morem nos centros das cidades. Portanto, não faz o menor sentido. E depois o sentido contrário. Então, mas vamos olhar para as cidades que, nomeadamente, o Governo gosta de olhar. Barcelona. Sabem qual é o volume de investimento privado em Barcelona que o Governo gosta tanto de olhar em matéria de arrendamento urbano? 0. Não há um investidor que ponha 1 cêntimo em Barcelona em matéria de arrendamento. Porquê? Políticas públicas erradas. Pior, Barcelona quis congelar o mercado de arrendamento, como se está a querer fazer aqui. Olha, aliás, como se faz aqui, em Portugal. Sabe o que aconteceu ao mercado de arrendamento em Barcelona? Rebentou, disparou. Claro, Berlim, a mesma coisa. Portanto, é estes exemplos que muitas vezes só queremos ver uma parte da história, convém vermos a história toda para percebermos que é errado. Uma última nota completamente final, tentando trazer aqui também algo novo ao debate. Como é que Portugal quer convencer os proprietários a aderir ao mercado do arrendamento, e tem-se falado muito das casas de volutas,
E, portanto, convém mais uma vez perceber porque é que há 700 casas devolutas e metade, 350, que estão verdadeiramente devolutas e, portanto, não estão ocupadas e poderiam estar. Quando nós, por um lado, queremos fazer um pacote de habitação e dizer aos proprietários, olha, proprietários das 350 mil casas, tragam as vossas casas ao mercado, mas nós agora vamos-lhes congelar as rendas a 2%. Mas a inflação está a 8%. Bom, quer dizer, qual é o proprietário que tem uma inflação a 8% e tem limite às rendas a 2%? Agora, um pequeno parênteses. Nós defendemos que devemos proteger quem deve ser protegido, mas aí tem que ser a função social do Estado a fazer esse trabalho, ou seja, fazer uma limitação às rendas de forma generalizada no mercado habitacional não faz o menor sentido por duas razões, porque estamos a tirar interesse ao mercado do arrendamento e, portanto, não podemos convencer ninguém a entrar nesse mercado e, pior, estamos a proteger quem não merece ser protegido. Quem merece ser protegido tem que haver o Estado, função social do Estado, proteger. E uma última nota também nesta matéria. Mais bizarro é, e eu tenho, estranhamente, devo dizer, até ouvido muito pouca gente falar nisso, mais bizarro é, nós queremos fazer a extensão da proibição da atualização das rendas a 2% ao mercado não habitacional. Mas isto faz algum sentido? Pergunto eu. Faz algum sentido? Quer dizer, nós só para dar um exemplo, nesta matéria, estamos a proteger grandes superfícies, estamos a proteger grandes marcas do retalho, mas que merecem ser protegidas quando tiveram níveis de faturação. E eu, ainda bem, não sou nada contra a faturação e contra o lucro, ainda bem que o tiveram. Agora, não faz sentido estarmos mais uma vez a sobrecarregar os proprietários, nomeadamente o segmento não habitacional, a inquilinos que não merecem ser ajudados. Só temos apenas um minuto. Que medidas é que esperam e que foram propostas pela Associação que espera que sejam aprovadas e tidas em conta naquilo que será anunciado pelo Governo? Vamos ver se será amanhã no final do Conselho de Ministros. Número 1, montarmos um bom, credível, eficaz plano de cedências dos terrenos devolutos do Estado aos privados para, em conjunto, construirmos mais casas que os portugueses podem pagar. Nota número 2, incluirmos o programa de arrendamento acessível dentro do programa de vistos gold. Temos 700 milhões de euros que não podemos desperdiçar, 700 milhões de euros. Vamos comparar com os 774 milhões que o PRR tem para a habitação. Os vistos de gold é dinheiro a custo zero, dinheiro que entra no nosso país e que pode e deve ser alocado ao programa de arrendamento acessível, assim haja vontade e capacidade do Parlamento para o fazer, está nas mãos do Parlamento. Duas últimas notas. Acabar de uma vez por todas com esta limitação às rendas de forma desenfreada, quer no habitacional para quem não merece ser protegido e no não habitacional. Estava a perguntar do licenciamento. Do licenciamento, já lá vou. E uma nota que também foi falada na apresentação inicial da UI, que é ter a coragem política para, de uma vez por todas, alargarmos o regime do IVA, a taxa reduzida na construção, de habitação acessível, porque já o fizemos nos alimentos, mas a habitação acessível também é um bem essencial das pessoas. No licenciamento, simplificar, desburocratizar, tirar todas as gorduras necessárias e fazer com que o processo, através de uma lógica de não deixar que as câmaras estejam a praticar atos que são desnecessários, eu diria, portanto, da forma negativa, dizer às câmaras, olha, não tem que pedir isto, e assim vamos conseguir simplificar. Em matéria de licenciamento, se nós conseguimos fazer isto, uniformizar os regulamentos municipais de norte a sul do país, 308 regulamentos municipais, 308 municípios, que são ingeríveis para quem trabalha no nosso país, e de uma vez por todas, em 2023, pormos as novas tecnologias ao dispor do licenciamento e acabamos de uma vez por todas com o papel que é sinónimo de corrupção e de atraso no licenciamento, estou convencido que não vamos melhorar o licenciamento, não vamos torná-lo totalmente eficiente, mas vamos conseguir melhorá-lo certamente. Meus senhores, muito obrigada a todos pela vossa presença. Agradeço também ao Pedro Calado, Presidente da Câmara de Funchal, por ter vindo da Madeira de propósito para a nossa conferência que realizámos aqui no âmbito dos prémios do imobiliário, uma iniciativa que todos os anos, uma iniciativa do Expresso e da SIC Notícias que todos os anos permeia o que de melhor se faz no setor. As candidaturas estão abertas, nós entregamos e conhecemos os vencedores daqui a uns meses, em outubro, numa cerimónia que vai decorrer em Guimarães. Até lá, continua a acompanhar todas as iniciativas relativas aos prémios do imobiliário através do site do Expresso e da SIC Notícias. Obrigada por nos terem acompanhado. Muito boa tarde.